Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo, é um prazer encontrá-los novamente nessa semana e hoje nós vamos falar sobre dicas para gestão de equipes híbridas, equipes que estão presenciais e à distância. A DRH Blumenau, 55 anos. A gente sabe que desde o início da pandemia as empresas abriram as portas para a ideia de os colaboradores poderem trabalhar à distância e veio para ficar, não tem mais volta. Muitas empresas até ficaram, no modelo à distância, outras foram e voltaram e muitas abriram a oportunidade de mais essa opção, abrindo assim a possibilidade da atuação híbrida das equipes. Mas para a liderança, quem é líder sabe o quanto isso é desafiador. Por isso aqui vão 5 dicas sobre as novas regras que estão imperando para as equipes que são híbridas. Número 1. Pense nos excluídos. É isso mesmo. Você já deve ter percebido que é muito natural que, por exemplo, em equipes que estão presenciais, há uma sinergia maior do que aquele colaborador que está à distância. Se no seu caso, a sua equipe tem pessoas que estão à distância, comece a observar, porque há uma tendência da liderança a considerar mais quem está perto do que quem está à distância. E é naturalmente comum que as pessoas que estão à distância se sintam mais afastadas. A cultura da empresa ela é construída também no dia a dia, naquele momento em que você conversa, troca ideias e tem uma troca muito próxima, muito imediata com os seus liderados. É muito comum também que as pessoas elas resolvam problemas imediatos, vivendo assim, ali próximo à liderança e se mostrando capazes e demonstrando as suas habilidades para essa liderança. Equipes que estão mais à distância, pessoas que estão mais à distância, podem não ser percebidas para promoções, para mérito, e isso acontece de fato. É preciso que você, que é líder, fique atento a isso, criando momentos que vão além da entrada e do onboarding, criando momentos em que haja uma conversa, e uma troca junto aos liderados. É importante que a gente faça e pense nesses ambientes de troca, esses grupos de afinidade, para que as pessoas se sintam mais próximas e sejam melhor percebidas. Pesquisas e especialistas já comprovam que as pessoas que estão à distância são menos promovidas. Então é preciso ficar atento aos talentos e ao desenvolvimento dessas pessoas. O segundo ponto, a segunda dica, tem a ver também com a primeira e ela meio que calibra essa ideia dos encontros, que é exatamente evitar excesso de reuniões. Quando a gente tem essa ânsia às vezes de aproximar, pode começar a criar muitos momentos ou reuniões muito extensas online. E a gente já sabe que isso é cansativo. Até foi dado um nome para esse excesso de teleconferências chamado de fadiga do Zoom. Então é muito importante que a liderança cuide para deixar o colaborador focar nos seus trabalhos. Inclusive tem boas práticas por aí de dias da semana em que é proibido marcar reunião para as pessoas focarem. Cuide com isso, não exagere na quantidade de reuniões e seja assertivo nas pautas para que haja aí aproveitamento e as reuniões inúteis acabem, Terceiro é fornecer feedbacks mais constantes, para que a gente possa criar uma percepção do desempenho do colaborador, que está remoto. É muito comum no dia a dia você fazer trocas e conversas pontuais com as pessoas que estão perto de você no presencial. Mas à distância isso pode mudar, isso pode ser diferente. É preciso ter conversas corajosas, diálogos corajosos com os colaboradores. Para algumas pessoas, dar feedback à distância é meio estranho. Ter que conversar sobre algumas coisas complexas é meio estranho. É preciso criar ambientes de conversa, de troca, mesmo informais e formais, para que se haja essa leveza. E você precisa aumentar a quantidade de vezes que conversa sobre o desempenho das pessoas, para que elas possam se sentir percebidas e também que tenham aí o seu desenvolvimento fluindo durante esses exercícios, esses trabalhos remotos. Em quarto lugar, é muito importante que você observe se os momentos de entrosamento eles não estão sendo desnecessários ou não estão gerando a interatividade, a troca entre as pessoas.
É um grande desafio da liderança manter a conexão do time, a gente sabe disso. No formato híbrido isso pode ser um pouquinho mais difícil, então é importante que se observe. Algumas empresas, logo depois do início da pandemia, começaram a fazer bastante happy hour corporativo. Juntava todo mundo, mas naquela união de pessoas não existia interatividade. Boas práticas são fazer grupos menores que replicam para outros grupos, cascatear, fazer momentos de grupos de conversas mais informais e, é claro, não passando das medidas. É muito importante a gente aproveitar os recursos que existem nas plataformas, se encontrar em grandes grupos e depois até separar para grupos menores para que a conversa flua. Faça isso na medida certa e buscando sempre o equilíbrio. Em quinto e último lugar, não tente ter todas as respostas. Pega leve. A gente sabe que a gente tem uma certeza, Tem uma brincadeira de um colega que fala, tem uma certeza na vida de que nada está sob controle. Então assim, gente, depois de tudo que nós vivemos, reaprendemos de que as coisas são construídas e que elas nem sempre tudo que nós planejamos vai ocorrer. É preciso incluir as pessoas, reconhecer especialmente na liderança que nós temos incertezas e que nós precisamos construir junto. Acima de tudo, ouça as pessoas, pergunte para quem está à distância qual é o interesse dela, esteja aberto para ouvir o que faz sentido e o que não faz, que arranjos não funcionam para aquele time que está à distância. Lembrem-se, quando a gente cria alguma coisa em conjunto e erra, a culpa não é de uma pessoa. Quando existe um top-down, a empresa determina uma coisa e dá errado, a culpa é da empresa. Prefira abrir o diálogo, esteja aberto, sem preconceitos a ouvir, entender e redesenhar novos formatos de trabalho. Vamos juntos. Obrigado e até a próxima.